salvação. Hoje veio salvação a esta casa, já que também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que havia se perdido. Salvação. Hoje veio salvação a essa casa, disse o Senhor. Disse o Senhor a Zaqueu. Então Zaqueu, ele subiu numa árvore para procurar ver quem era Jesus. Porque Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Portanto, correu adiante, subiu a uma árvore para vê-lo, porque estava a ponto de passar por ali. Ele não podia ver Jesus por causa da sua pequena estatura. O que te impede de ver Jesus? Qual o erro, qual a falha que você tem cometido que está impedindo do Mestre se manifestar na sua vida? O que impedia de Zaqueu ver Jesus ali por causa daquela grande multidão era a pequena estatura de Zaqueu. Então Zaqueu se esforçou e subiu em uma árvore. Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus se manifestar na sua vida, mas você tem se esforçado? Ele falou: se esforça e eu te ajudarei. E ali, se você for ler bem aqui os versículos desse capítulo de Lucas 19, você vai ver que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu Zaqueu em cima daquela árvore e disse: Zaqueu, desce. Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de me hospedar em tua casa. Mestre, o Senhor, o nosso Deus, o poderoso, é isso mesmo. Ele quer se hospedar na sua casa. Talvez você fala: mas na minha casa, eu que sou tão pecador, que tenho desprezado ao Senhor e que não tenho buscado e tenho negado. Ele quer hospedar na sua casa. E essa casa não é somente a casa física, mas essa casa quer dizer o seu corpo. Ele quer entrar e fazer morada através do Espírito Santo, como está escrito lá em Lucas, quero dizer João 14, 21. O que me ama, ele obedece a minha palavra. E se alguém me amar, eu e meu Pai, nós viremos sobre ele e faremos o corpo dele a nossa casa, e vamos manifestar a nossa obra sobre essa pessoa, sobre o corpo dela, que vamos fazer a nossa casa através do Espírito Santo. Vamos manifestar a nossa bondade, cura, libertação, prosperidade, força, ânimo e muito mais que você precisa. E o maior de todos os presentes, a salvação eterna. Ele quer hoje visitar a sua casa, tanto física como a sua casa espiritual. Zaqueu também não era digno. Eu não sou digno, ninguém é digno, mas aquele que se esforçar para fazer a vontade do próprio Deus, então o próprio Deus está batendo a porta. E se alguém ouvir a voz, ele entrará e fará morada. Ele entrará e fará morada. Ele quer fazer morada
agora em você. E ele foi para a casa de Zaqueu. Ele comeu com Zaqueu. E ele, o mestre, esteve com ele. Oh, mas Zaqueu então tomou uma posição. Zaqueu, em pé, disse ao Senhor: Veja, Senhor, vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, devolvo quadruplicado. Jesus disse: Hoje veio a salvação a essa casa. Por que Jesus falou que veio a salvação na casa de Zaqueu? Não só porque Jesus estava dentro da casa de Zaqueu, mas porque Zaqueu decidiu abandonar o erro, largar o pecado e consertar a vida dele diante do mestre. Então o próprio mestre falou: Hoje veio salvação a essa casa. Zaqueu aqui, ele se pôs de pé. No mundo espiritual, isso quer dizer que Zaqueu estava prostrado, amarrado e acorrentado por causa dos pecados. Ele não poderia e não estava podendo vencer as guerras e as lutas dele espiritual, porque o pecado ele prende a pessoa. Mas Zaqueu era rico, ele podia ser rico, mas com certeza ele não era feliz. Muitas pessoas nesse mundo são ricas e você vê que a maioria, ou muitas delas, se suicida. Então Zaqueu se pôs de pé no mundo físico e também no mundo espiritual, porque ele tomou uma atitude de lançar aquele pecado do roubo, da avareza, do orgulho, da soberba por terra. Qual o seu pecado que tem te prendido? Qual a tua falha, os teus erros? Porque os seus pecados, as tuas falhas, os teus erros, ele traz consequência para a sua vida: a tristeza, a angústia, a doença, morte na família, maldição hereditária, que vem de família, como está escrito em Provérbios 26, 2. A maldição, ela é como um passarinho. Ela voa sem rumo, mas não vai em quem não merece. Isso está acontecendo com você porque você tem chamado a atenção do espírito da maldição através do seu pecado. Ele chama a maldição para a sua vida. E aqui Zaqueu se pôs de pé contra aquilo que vinha contra a vida dele, contra o pecado. Ele falou: Senhor, eu resolvo, eu devolvo tudo que eu roubei, tudo que eu pequei, tudo que eu fiz de errado. Tudo que roubei eu vou devolver às pessoas. Quando Zaqueu ele se posicionou diante de Deus para largar o erro, para largar o pecado, para ser o novo homem, e ele fez algo, ele lutou para isso, então o próprio Jesus falou: Hoje veio salvação a essa casa. A salvação não vai vir sobre a sua vida se você só falar que ama Jesus, só ir na igreja, mas você tem que tomar uma atitude e mudar a sua vida, abandonar a prostituição, a mentira, a avareza, o orgulho, a soberba, a traição, o roubo, o compactuar com as coisas erradas, abandonar, ficar postando e mostrando que não deve na internet ou no celular, abandonar, largar, destruir o erro da sua vida. Aí o próprio Senhor Jesus vai falar: Hoje veio salvação a esta casa. A salvação que Ele dá não é somente no mundo espiritual, não, mas também na sua saúde. Ele traz a paz, a felicidade, a conquista, a bênção, a vitória, a bonança, a alegria, a conquista. Tudo que você precisa Ele trará, e ainda mais, o maior de todos os presentes, a salvação eterna. Obedeça a palavra. Então, se você passar a obedecer com todo o coração, o próprio mestre vai falar: Hoje vem salvação a esse corpo, hoje vem salvação a essa pessoa, hoje vem salvação a essa casa. Creia nisso, você também, e obedeça a palavra do mestre. Se você não tem uma igreja, procure uma igreja para ouvir a palavra, porque conhecerei a verdade, ela vos libertará.